Senhoras e senhores, dando continuidade à programação do 10º CEMAT, teremos agora a palestra com o tema Processo Administrativo Tributário e Harmonização da Interpretação do IBS e da CBS. Para compor a mesa, convidamos para coordenar os trabalhos desta apresentação o senhor Salomão Alberto Laiser, diretor da Infisc. Salomão é contador, administrador de empresas e público, todos pela URGS, pós-graduado em administração tributária pela ESAF Brasília, auditor fiscal da Receita Estadual na Cefaz-RS, aposentado, onde foi julgador de processos fiscais, corregedor geral e supervisor de sistemas de informação. Consultor associado da KPMG Consulting para áreas de governo na Cefaz de Minas Gerais, professor de Direito Tributário e Contabilidade, empresário na área de transformação digital e consultor tributário municipal. E convidamos para o palco o palestrante, senhor Alberto Macedo, auditor fiscal tributário do município de São Paulo. Com a palavra, o senhor Salomão Alberto Laiser. Boa tarde a todos. Alberto, sempre uma satisfação encontrá-lo. Eu e o Alberto, em alguns momentos, alguns fins de semana, muitas noites, trocando mensagens. Eu posso falar aqui porque há pouco tempo o prefeito de Porto Alegre fez algumas considerações aqui, falando da emenda 46, e esse era, antes que de algum mal-entendido, não é, Alberto? Esse era o motivo de nós conversarmos nesses momentos, motivo em que a gente lutou muito, trabalhamos muito no sentido de tocar aquela ideia que tu fosse o maior, era o símbolo daquela ideia, daquela emenda para nós, e fizemos muitas articulações, uma reforma absolutamente necessária, mas que previmos, sobretudo o que tu colocavas, uma implantação muito mais gradativa e preservando sobretudo assim as competências dos entes, estados e municípios. Mas em outros eventos que a gente palestramos juntos, esse assunto de dizer que não é essa reforma que se queria, mas que teria que ocorrer, isso está ultrapassado. E vemos agora o enfrentamento, as dificuldades todas que teremos. Então é uma satisfação trazer aqui a figura do Alberto. Vou repetir o currículo, assim, um mini do que ele representa. É mestre e doutor em Direito Econômico, Financeiro e Tributário pela USP, MBA em Gestão Pública Tributária pela Fundação Dom Cabral, professor de Direito Tributário em várias instituições, auditor fiscal tributário do município de São Paulo, ex-subsecretário da Receita Municipal de São Paulo, ex-presidente do Conselho Municipal de Tributos, assessor especial da Secretaria Municipal da Fazenda de São Paulo, coordenador da Câmara Técnica Permanente CTP da Abrasf, coordenador do GT07 e SSBS da Abrasf, coordenador técnico da Frente Nacional dos Prefeitos, PAT-RTC do Ministério da Fazenda, membro titular do Grupo de Coordenação Técnica Normativa do Pré-Comitê Gestor do IBS, membro do Conselho de Altos Estudos de Finanças e Tributação da Associação Comercial de São Paulo. Então, vamos te ouvir, e a palavra toda tua. Diminuir um pouco o nosso tempo, mas terás a habilidade, como sempre, de te conduzir. Boa tarde a todos e todas. É uma satisfação muito grande estar aqui com vocês novamente, nesse auditório.
E agradecer ao Johnny pelo convite, a toda a equipe aí da AIAMU, a organização, muitos amigos aqui em Porto Alegre, e sempre é bom estar aqui novamente. Um pouquinho mais de reforma tributária, tem muita coisa sempre, né? Mas nessa parte aqui, deixa eu falar um pouquinho do processo administrativo fiscal, e eu vou dar algumas pinceladas, não só em relação ao texto que veio da Câmara, mas em relação ao relatório do senador Eduardo Braga no Senado, que foi divulgado agora na terça-feira à noite, lido na quarta-feira de manhã, para a gente estar, vamos dizer assim, na mesma página em relação a alguns pontos. Não só aquilo que foi mantido, mas também alguns pontos que ainda não foram votados, né, estão colocados no relatório e que vão ser votados semana que vem, se tudo correr bem, dia 17, ainda tendo que voltar para a Câmara, né? Deixa eu colocar meu tempo aqui para não perder a noção. Bom, o contencioso, quando a gente fala de contencioso, de processo administrativo fiscal no IBS, está falando de algo que está integrado no Comitê Gestor do IBS, né? A emenda constitucional fala daquela integração do processo administrativo fiscal, e eu, por bem, o Congresso, através da aprovada Lei Complementar 214, agora com 108, de fazer esse contencioso todo no Comitê Gestor. Mas adianto que não é fisicamente, é totalmente online, né? Não haverá tribunais com pilares de mármore de Carrara, nada disso, bem tudo online, né? Então, esse é um ponto a registrar. E a diretoria de revisão do que é tributário, que está aqui nessa estrutura do Comitê Gestor, né, é uma das 9 diretorias da diretoria executiva. Então, é a partir dela que vai se dar todo o suporte do contencioso, do processo administrativo fiscal, do administrativo tributário do IBS. Tá? Na previsão constitucional, como eu falei, você tem lá que a lei complementar poderá prever a integração do contencioso administrativo tributário, né, relativo ao IBS e CBS. Rios de tinta já foram escritos sobre isso, né? A doutrina nossa, né, muito eloquente, colocando essa ideia de que a integração ela pressupõe um processo tributário único, administrativo tributário único de IBS e CBS, né? Não poderia haver 2 processos. Alguns até citaram o tal do poderá, mas era um poder-dever. Ora, o poder que está ali, eu até entendo que há poderes e deveres em texto constitucional, mas ali é um poder modal deontico facultativo, né? Acho que dá para entender a possibilidade, até porque já há um grande avanço em unificar o processo administrativo fiscal de todos os 27 estados e milhares de municípios, né? E o IVA que foi aprovado não foi o IVA único, foi um IVA dual, né? Então, é importante que se registre isso. E ali, na redação do PLP 108, está lá que compete à diretoria de revisão do crédito tributário planejar, coordenar e executar atividades inerentes à revisão do lançamento, né, por meio dos jogos de julgamento administrativos e prover o apoio técnico administrativo, como se fosse um grande cartório do Tribunal Administrativo, né? E aí, já entrando um pouco da redação que está posta no relatório apresentado recentemente, você tem lá o processo administrativo tributário que ele contém, né? O que veio da Câmara, o que acrescentou? Acrescentou aquele terceiro ponto lá, em deferimento de pedido de restituição e ressarcimento. Há que registrar que nós tivemos, as entidades que, através dos técnicos, no caso do Grupo de Coordenação Técnica, estou participando, com o meu colega Miquel, o Leonardo do Rio Grande do Sul, e o Ricardo de Minas Gerais, e o Fabrício também aqui, suplente no grupo, também ajudando muito, além de outros colegas. Numa reunião com os consultores do Senado, ficou definido acrescentar nesse processo administrativo tributário também essa questão do pedido de restituição e ressarcimento, que aí também obedece a um rito sumário, também criado nessa versão do Senado. E também deixando uma válvula aberta a outros casos previstos. Há que registrar que isso aqui estava uma listagem bem maior na conversa inicial com os consultores, que começou em abril desse ano, consultores do Senado, que dialogavam com o senador
e traziam mais ou menos as diretrizes que se pensava em termos do que o senador quereria, claro, ele ouvindo e tal, no contencioso, no processo, no PLP 108 em geral. Então, a gente teve um trabalho aqui para restringir, né, essas hipóteses, porque a gente falava com toda a franqueza, a gente não sabe como vai se desenvolver esse contencioso ainda. Querer colocar muita coisa ali é querer inchar um homem que pode isso complicar, né, a fluidez do processo administrativo tributário, né? Bom, e aí, na linha do contencioso propriamente dito, nós temos aí a primeira instância, né, composta aí por Câmara de Julgamento, uma em cada unidade federativa, né, e podendo se subdividir em turmas conforme a necessidade relativamente ao volume de processos, né. A segunda instância, que é chamada agora de instância recursal, também nas unidades federativas, né. Então, há que registrar que a composição desses órgãos julgadores, o detalhamento vai vir através de regulamento, mas composto por representantes de estados e municípios, né. E a instância de uniformização de jurisprudência do IBS, que atuaria, que seria basicamente o órgão, a Câmara Superior, né. E aí já tem um primeiro ponto de atenção aqui, que está com uma corzinha diferente lá. Foi colocado no relatório aquela expressão, vírgula, relativa à legislação específica do IBS. Deixa eu contextualizar isso. Nas últimas reuniões, foram 22 ou 23 reuniões, desde abril desse ano até agora, semana passada ou retrasada, com os consultores do Senado, com a CERT, com a assessoria do senador Eduardo Braga e o representante de Estados e municípios. E a ideia era uma ideia, até recentemente, de haver um... Primeiro há que registrar que o senador ele queria realmente fazer a integração na parte final do contencioso entre o contencioso do IBS e da CBS. Primeiro ponto. Dado isso, a primeira versão que nos veio foi de uma versão que, entre aspas, 4 instâncias, né, em que haveria aquela instância de uniformização do IBS. E por que ela é importante? Ela é importante porque a estrutura traz 27 unidades julgadoras. Não tem como ter menos, né, por conta da federação, né? Ao passo que, se você pegar, por exemplo, no CARF, você pode dividir por matéria ou por turmas e tal, mas aqui não, aqui a divisão é por unidade federativa mesmo, né? Então, nessa linha, nos parecia importante que houvesse essa instância de uniformização primeiro entre as 27 unidades julgadoras nessa instância para a Câmara Superior, né? O que a gente chamou de... E aí, só depois disso, havia uma outra instância, né, bem restrita, em que houvesse divergência de interpretação entre julgamentos na esfera do CARF, na federal, e na esfera da Câmara Superior, que é o que a gente chamou de, entre aspas, de 4ª instância. Eu falo entre aspas porque, na verdade, é uma instância que não entra em análise de prova, é apenas de uniformização de interpretação, né? E até houve versões assim, né? Mas, posteriormente, não houve um consenso entre União e Estados e municípios e acabou aí o relatório aparecendo com na verdade, com 3 instâncias, né? Na verdade, está ali 4 instâncias, de novo, entre aspas, mas essa terceira instância, relativa à legislação específica do IBS, ela, na verdade, vai ser inócua. Por quê? Porque não tem legislação específica do IBS praticamente nenhuma. É tudo igual, IBS e CBS. É muito pouca diferença. Então, isso esvazia essa possibilidade de uniformização do IBS entre as 27 unidades julgadoras de segunda instância. E já salta, se eu vou mostrar mais para frente, para a tal 4ª instância, entre aspas. Esse é um problema que nós vemos, né? Não foi votada ainda, mas há que registrar. Então, a primeira instância julgadora é composta por 5 julgadores, né? 2 estados, 2 municípios e um presidente. Julga impugnação, lançamento e pedido de retificação. A Câmara Recursal mudou de nome, né? 9 julgadores, e aí 2 de Estado, 2 de município, aí já tem participação de contribuinte, 4 de contribuinte e um presidente, os recursos de ofício, o de ofício da Fazenda, né? O voluntário do contribuinte e pedido de retificação,
e essa Câmara Superior com 17 julgadores, né? Está dito ali, não precisa ler de novo, e aí eu boto um asterisco em relação ao recurso de uniformização e ao incidente de uniformização, que está lá no texto apresentado no relatório, viva em relação à legislação específica do IBS, e, no nosso entender, isso está acarretando um problema de esvaziamento dessa instância, terceira instância de uniformização entre os 27 IBS, vamos dizer assim, né? Esse é um ponto. Bom, aí os prazos, né? Em regra, os prazos são 20 dias, né? Só quando a lei dispõe em contrário, que o prazo é diferente de 20 dias úteis, né? Os tipos de recursos estão postos aí, nós acho que não tem muita necessidade de ficar lendo, esse material vai ficar com vocês depois, né? De novo ali, o tipo de recurso, um incidente de uniformização perante a Câmara Superior, né? Que está com essa condição de ser somente em relação à legislação específica do IBS, ou seja, é quase um conjunto vazio, né? Então, esse é um ponto. Bom, em relação a provas no processo, né, perceba que é um momento de unificação de todas as leis tributárias, leis de processo administrativo tributário de estados e municípios do país, né? Então, é importante registrar isso, né? Então, tentou-se fazer essa... sempre há um trade-off entre você trazer tudo à lei e você deixar algo para o regulamento, né? E o trazer a lei é uma lei complementar. Então, tem que ter cuidado, porque lei complementar, quórum qualificado, maioria absoluta. Então, quando você coloca, você vai ter dificuldade de ter alterações. E não vai se dar mais no seu parlamento, Câmara Municipal ou Assembleia Legislativa, vai se dar no Congresso Nacional, né? Então, a dificuldade é maior em relação às alterações, né? Então, aí, aspectos de prova, né? Não vou ficar lendo isso aqui, eu só queria registrar aí essas questões gerais de prova. Os prazos, como eu falei, também há a questão de suspensão de prazo na parte do final do ano, no recesso, né? Está cada vez mais em voga, né, a questão do cálculo por dia útil dos prazos, não é isso? E aqui também uma tabelinha para os prazos que são distintos daqueles que são a regra geral, que são 20 dias úteis, né? E aí algumas novidades, né, por conta do PLP 108. A vinda do rito sumário, né, foi uma demanda que foi trazida, né, e o rito sumário está no texto do relatório do senador Eduardo Braga, em razão aí de que é tributário inferior ao valor de assado, desde que ultrapasse um valor de 1.000 UPFs, né? Então, já tem aí uma limitação do rito sumário, né, diz o PLP, para questões de menor complexidade. E ele traz uma lista exemplificativa, porque está lá o tais como, né? Indeferimento de pedido de restituição e ressarcimento, exclusão de programa de parcelamento, indeferimento de opção ou exclusão de ofício regime do Simples Nacional, né? E ali é uma lista exemplificativa, ou seja, o regulamento ele pode trazer outros elementos para a alçada do rito sumário, né? E ali é uma novidade em relação às últimas versões que tivemos acesso, que é a questão da decisão de única instância do rito sumário, porque, em princípio, essa é a ideia do rito sumário, né? É algo que é simplificado, mas, dado que você vê matérias que não são um conjunto maior de matérias, que pode ser alargado ainda, enfim, o fato é que o relatório trouxe a ideia de uma decisão definitiva peronomútil, né? A previsão lá no parágrafo único do dispositivo da possibilidade de um recurso especial desse rito sumário, né? E também de um recurso de uniformização. Então, é uma peculiaridade aí desse rito sumário. Nós temos rito sumário no nosso processo, nas nossas leis, e muitas vezes não traz essa possibilidade de recurso, mas aqui, por enquanto, está prevendo isso. E aí, já na Câmara de Deputados, houve uma pressão muito grande por conta
da demanda de uma integração entre IBS e CBS, né? O relator lá foi o deputado Mauro Benevides, relator do PLP 108. E eu lembro, nas conversas que tivemos com ele, algumas vezes, né, ele falou, não, mas é absurdo, como assim não vai poder uniformizar o IBS e a CBS, cada um vai decidir um jeito, temos que fazer uma instância uniformizadora e tal, porque a uniformizadora do IBS já tem, certo? Mas não tinha o IBS com a CBS. Aí ele falava, não, mas quarta instância não pode, porque ele acha muita, né, muita instância, né? Aí, o que aconteceu? A redação que ele entendeu adequada foi pegar o Comitê de Harmonização das Administrações Tributárias, que é um órgão que sobrepaira a União, né, o CAF, né, e sobrepaira o Comitê Gestor, composto por membros da Receita Federal, no finalzinho tem lá a composição dele, e dos estados e municípios. É um órgão de uniformizar a interpretação entre as administrações tributárias. Então, foi meio que uma gambiarra ali naquela correria lá na Câmara dos Deputados, e esse Comitê de Harmonização das Administrações Tributárias, ele ficou carinhosamente chamado de CHAT, ele ficou localizado lá no PLP, próximo ali ao contencioso, apesar de um capítulo à parte, e por conta de expressões ali postas, basicamente, a harmonização da jurisprudência, teses surgiram nos debates sobre reforma no setor privado de que ele seria um órgão de julgamento, Comitê de Harmonização das Administrações Tributárias, que estava numa sessão, subseção, não lembro agora, dizendo da uniformização da jurisprudência. Pronto, aí o pessoal achou que aquilo ali seria um órgão julgador e que só tinha fisco lá dentro. Como assim, né? Então, tem que colocar aí uma carta das entidades associativas de advocacia privada e advocacia pública propondo reforma no chat para colocar advogados e procuradores, né? A confusão adveio de aparecer ali um órgão julgador por conta de onde estava a uniformização de jurisprudência, mas ele não estava em nenhum capítulo relativo ao processo administrativo tributário, né? Mas essa dúvida, claro que isso veio aos debates, né, com a consultoria do Senado, com a CERT, com a Receita, né? E aí isso foi bem encaminhado, bem endereçado na redação do PLP 108, para, na verdade, tirar daquela topologia que estava ali e colocar como um parágrafo lá no capítulo na Lei Complementar 214, que trata do chat, né? Até porque, como o próprio nome diz, ele é um comitê de harmonização das administrações tributárias. Ele é um órgão que vai buscar oficializar interpretações entre IBS e CBS, né, composto por 4 colegas da Receita Federal e 4 de estados e municípios, indicados pelo Comitê Gestor, 2 de estado e 2 de municípios. E é de interesse nosso, junto com a Receita, de o quanto antes seja muito fluida e muito ágil essa busca de uniformização de interpretação, né? É claro que nesse chart, já adiantando um pouco, vamos chegar lá no slide que fala a respeito, ele traz ali deliberação por unanimidade, por consenso. Por quê? Por que não é votação por maioria? Porque as 3 esferas de administrações tributárias têm que estar muito confortáveis em adotar uma interpretação oficial, que, afinal de contas, vai vincular toda a estrutura de administração tributária, né? Não dá para votar por maioria, né? Então, a ideia desse comitê de harmonização é de harmonizar de fato e buscar a integração, a interpretação oficial e já harmonizada, vamos dizer assim, o quanto antes entre IBS e IBS nos temas que surgiram. Tá. Então, da Câmara veio o chat como uma aparente solução de julgamento entre IBS e CBS, mas a redação posta não entregava isso. Ainda bem, porque a gente não queria aquilo como órgão julgador. Mas foi para o Senado assim, né? E aí, no Senado, nas conversas, conseguimos, todos os participantes, convencer que, de fato, o Comitê de Harmonização é das administrações tributárias, não é um órgão de julgamento, daí jogar os dispositivos necessários para a Lei Complementar 214 e tirar dos capítulos de contencioso, né? Mas aí
necessidade advinda do relator, do senador Braga, de criar uma integração de contencioso de IBS e CBS. E aí, essa integração, trazendo aí a estrutura aqui do CARF, né? Eu boto aqui rapidamente só para ter noção de como é a estrutura lá posta, né? E a estrutura do comitê gestor, né? E aí, essa última instância de uniformização seria aí a tal Câmara Nacional de Integração do Contencioso Administrativo do IBS e da CBS, que eu estou chamando de CENICA, né? Enfim, então eu coloquei lá uma sigla para tentar não ficar repetindo esse nome gigantesco, né? Então, ali, como é que está ali? Então, basicamente, você vê as estruturas, todas elas podendo, eu vou falar no próprio slide, várias das estruturas, não só a instância máxima, mas várias das estruturas podendo apresentar recursos e incidentes de uniformização diretamente a essa Câmara Nacional, né? Como vou mostrar nos slides seguintes. Mas, antes de mostrar isso, mostrando aqui a composição da Câmara Nacional, né? 4 conselheiros da Fazenda Nacional do CAF, da Câmara Superior de Recursos Fiscais do CAF, 4 membros da Câmara Superior do Comitê Gestor, sendo 2 de Estado, 2 de municípios, e 4 representantes dos contribuintes, 2 da Câmara Superior do CAF e 2 da Câmara Superior do contribuinte. Então, temos ali 12 participantes desse Comitê Nacional, né? Essa composição. Opa, acho que... E aí, o recurso especial é um dos tipos de recursos possíveis, né? Contra-decisão do Comitê Gestor proferida tanto pela Câmara Recursal de Julgamento quanto pela primeira instância. Então, perceba que você tem a possibilidade, com um fast lane ali, dessas instâncias de primeira e segunda instância, direto para essa Câmara Nacional. Assim, do lado da União, de turmas e câmaras do CAF, diretamente também o recurso especial contra decisão, né, do outro órgão, né, a motivação interpretação de direito divergente de outra decisão desses órgãos de julgamento. Então, aí você já vê a motivação para esse processualística de integração com recurso especial. E também com o incidente de uniformização, então, não só o incidente de uniformização de matérias repetitivas, quando houver julgamentos reiterados sobre a mesma questão de direito, mas também de decisão de segunda instância que deixar de aplicar o provimento vinculante, né? E aqui eu tenho a relação dos provimentos vinculantes, a lei, o PLP traz essa relação, súmula do Supremo, decisão transitória de julgado, súmulas do Comitê Gestor, decisões da Câmara Nacional, enfim, diversos provimentos vinculantes que vão, aos poucos, sedimentando a jurisprudência no tocante à IBS e à CBS. Bom, o incidente de uniformização de matérias repetitivas, aqui tem os elementos, os requisitos, né? E aí a Câmara Nacional fixará tese e depois editará a súmula após aí a decisão, o julgamento, né? Podendo ser suscitado pela representação da Fazenda Pública, pelos presidentes das câmaras de julgamento do Comitê Gestor e das turmas e câmaras do CAF, né? Além pelo próprio presidente da Câmara Nacional, e não suspende a exigibilidade. O outro incidente de uniformização, que é o de matéria repetitiva, ele tem que estar acompanhado de um número tal de decisões que mostre essa reiteração da jurisprudência num certo sentido. Essa é a ideia de um incidente de uniformização por essa motivação, né? O que mais? Bom, a diferença entre o recurso de uniformização que eu citei e o incidente de uniformização é que o recurso é contra decisão de segunda instância ou proferido no rito sumário, e é perante a Câmara Superior do IBS, ao passo que o incidente de uniformização ele é perante a Câmara Nacional e os julgamentos reiterados sobre a mesma questão e decisão de segunda instância que deixar de aplicar o provimento vinculante, né? A diferença entre o incidente de uniformização perante a Câmara e o mesmo incidente de uniformização perante a Câmara Superior, e não a Nacional, que a matéria é a mesma, mas perante a Câmara Superior do IBS ficaria restrito à legislação específica do IBS, também esvaziado. Então, não só um recurso parcial esvaziado,
né? Mas também um incidente de uniformização esvaziado, ou esse que iria perante a Câmara Superior do IBS, porque, afinal de contas, trataria só de matéria de legislação específica de IBS, ou seja, quase nada, né? Para terminar, eu já citei aqui o Comitê de Harmonização, aqui a estrutura que estava no PLP 108, né? Aqui eu lembro que eu falei, aquele capítulo da uniformização de jurisprudência, artigo 108, 113, é que deu a entender, lá dentro estava a questão do chat, deu a entender que ele seria um órgão julgador, porque estaria uniformizando a jurisprudência. Foi retirado dali e foi colocado por alguns parágrafos do artigo 321 da Lei Complementar 214. Ok? Composição, como já falei, temos também um fórum de harmonização composto por procuradores, né, que será ouvido por ocasião da atuação do Comitê de Harmonização das Administrações Tributárias. Pessoal, é isso, eu fico à disposição, se houver tempo, para eventuais questionamentos, e muito obrigado. Muito obrigado, doutor Alberto. Penso que não temos espaço para perguntas, então as eventuais perguntas poderão ser formuladas por escrito e o pessoal da internet pelos meios que já foram comunicados pelo WhatsApp específico. Obrigado. Convidamos para fazer a entrega das lembranças do evento o vice-presidente da AMU, senhor Felipe Azolim Bastos da Silva.